Oi, gente, vocês estão felizes? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar algo com vocês relacionado a planos, sonhos, anseios do nosso coração. Quem aí tem um sonho, alguma coisa que quer muito que aconteça, um projeto, alguma coisa assim? E se você tem, se você é essa pessoa, eu acho que você vai me entender quando eu digo que muitas vezes a gente fica ansioso, a gente quer que aquilo aconteça logo, ou a gente começa a criar planos e fazer planejamentos para que essa coisa aconteça. Mas a grande verdade é que é melhor ouvir a voz de Deus do que ter um bom plano. E essa frase não é minha, essa frase é de um dos pastores da minha igreja, o Leandro Barreto. Ele fala muito sobre isso. E essa frase eu tenho anotado assim no meu celular, num bloco de notas de algumas palavras específicas. E pra me lembrar mesmo, sabe? Que é melhor ouvir a voz de Deus do que ter um bom plano. E ontem aconteceu uma situação comigo que essa frase, assim, veio como um match, assim, foi perfeita. Aconteceu uma situação ontem de algo que eu tô esperando muito que aconteça. E aconteceu uma situação que antecipou, sabe? Antecipou, foi uma coisa positiva. Mas o fato de ter antecipado essa coisa, eu já comecei, tipo, mudou tudo. A antecipação mudou tudo. E aí eu comecei a refazer os meus planos, a pensar alternativas, a ver como que eu faria. Tipo assim, a minha cabeça é como se o GPS tivesse mudado a rota e ele começou a calcular novas rotas, sabe? E o GPS da minha mente começou a trabalhar e eu comecei a pensar em inúmeras coisas. E fazendo tudo isso, Jesus deu uma puxada assim, sabe? Bruna, senta aqui um pouquinho. E ele começou a falar muito ao meu coração de que uma atitude dele, ou uma palavra dele, ou algo que ele faça na minha vida pode mudar tudo. Assim como o fato dessa coisa ter sido antecipada já mudou muita coisa, ele pode fazer outras coisas que podem mudar tudo em relação a essa situação ou qualquer outra coisa. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado e a gente começa a fazer tantos planos e traçar rotas e fazer coisas. Ah, Jesus, mas poderia ser desse jeito. Ah, e se Jesus fizer desse jeito? Ah, eu acho que Jesus vai fazer assim. E a gente acaba ficando ansioso e acaba, enfim, tentando talvez de alguma forma dar uma ajudinha pra Deus, dar uma ideia pra Ele de como Ele pode fazer as coisas. E a grande verdade é que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, e ele tem um bom plano que é muito melhor do que o nosso, sabe? Então, o nosso papel, na verdade, não é criar planos no sentido de fazer um desenho para Jesus de como ele deve fazer as coisas, sabe? Tem a parte que cabe sim a nós, a parte que ele não vai fazer, porque é nossa. Em cada projeto, em cada coisa das nossas vidas, tem algo que pertence a nós, que nós devemos fazer. Mas a partir do momento que a gente faz o que cabe a nós, o restante não cabe mais a nós, cabe a Deus. E o nosso papel é simplesmente descansar e crer que Ele está fazendo melhor e que os planos dele são muito melhores do que os nossos. Né? É que nem um jogo de xadrez, por exemplo, onde você tá ali esquematizando, fazendo as suas jogadas, planejando, e de repente uma jogada do adversário faz com que tudo mude. E é a mesma coisa com os nossos planos, a nossa vida com Deus. Uma situação que ele faz pode mudar tudo, só que a diferença aqui é que nessa partida não são adversários. Deus não está contra nós. Na verdade, ele está a nosso favor. Então, tudo que ele faz, às vezes, aos nossos olhos, pode parecer não ter sentido nenhum. Pode parecer que aquela jogada foi totalmente fora. Tipo, não faz sentido naquele jogo. Mas é sim a melhor jogada. E ele não está jogando contra nós, mas ele está jogando a nosso favor. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, que os planos dele realmente são muito melhores. E essa semana eu tava lendo uma passagem na Bíblia que veio também muito de encontro a isso, que ela tá em Êxodo, depois se você quiser ler melhor, em Êxodo 13, no versículo 17, quando o povo tava saindo do Egito, fala assim, que, ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Então, tinha ali um caminho muito mais fácil para eles seguirem, mas Deus já sabia o que iria acontecer, se o povo fosse por aquele caminho, eles iam desistir, eles iam querer voltar para o Egito, e realmente foi o que aconteceu. Se você ler um pouquinho mais à frente, no capítulo 14, o povo começa a reclamar e falar:
Moisés, você trouxe a gente pra cá pra gente morrer, melhor a gente ter ficado no Egito. Então eu tenho certeza que se eles tivessem seguido aquele caminho que era o mais lógico, o melhor caminho, eles teriam voltado. Então, nem sempre a melhor jogada, a melhor rota, o melhor planejamento aos nossos olhos é de fato o melhor para as nossas vidas. Então aqui a gente precisa realmente crer que Jesus está cuidando de nós e de que o plano dele é muito melhor do que o nosso. Então, isso não nos isenta, como eu disse, de fazer a nossa parte e até mesmo de sonhar e criar sim expectativas, porque faz parte do processo, mas a gente precisa entender que as jogadas de Jesus, se é que eu posso falar dessa forma, são muito melhores. Então, o que ele está fazendo na nossa vida é muito melhor do que qualquer plano que a gente possa ter. E ainda no capítulo 13, mais aqui pro finalzinho, fala que no deserto Deus cuidava do povo, colocando uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Essa era a provisão que o povo precisava para aquele momento que eles estavam vivendo. E eles não estavam ainda na Terra Prometida, eles estavam no deserto. Então, no deserto que eles precisavam daquela coluna, daquela nuvem durante o dia para cobrir eles do sol e tudo mais. E da coluna de fogo à noite para proteger eles dos animais e por conta do frio, né, que é no deserto à noite. Então, a gente precisa olhar para nossa volta e às vezes ao invés de falar, Jesus, mas eu vou precisar de tais coisas para aquilo que vai acontecer. Mas você vai precisar, você nem sabe o que vai acontecer ainda, você nem sabe o que Jesus vai fazer, qual vai ser a rota que ele vai traçar para sua vida, mas o que você precisa hoje? Talvez a sua nuvem, a sua coluna de fogo já está aí sobre a sua vida, você já está sendo cuidado por Jesus, para o seu hoje, para aquilo que você precisa agora, para o seu processo de agora, e o que vai acontecer depois, a ele pertence, sabe? Então, é uma mensagem simples para compartilhar com vocês algo que começou a me atribular de alguma forma, uma situação positiva de algo que aconteceu, que foi bom, que eu tava esperando, mas eu já comecei a pensar um monte de coisa, dar um monte de ideia para Deus, mas a grande verdade é que Ele pode ainda fazer tantas coisas diferentes e me surpreender de formas tão incríveis que eu nem consigo imaginar. Eu só preciso entender que o plano dele realmente é muito melhor e descansar, porque é muito melhor ouvir a voz de Deus do que ter um bom plano. Então, longe de mim querer ter um bom plano, eu quero simplesmente ouvir a voz dele, seguir em frente e estar atenta aos sinais, estar atenta àquilo que ele está provendo hoje, aos passos que ele está dando, aos direcionamentos dele, e é isso. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se fez, deixa um comentário aqui pra eu saber. Compartilha com alguém que você acha que pode fazer sentido também. E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de todos os conteúdos. Um super beijo pra vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!